Fala pessoal, queria fazer uma live aí na data de hoje sobre como foi a minha semana aqui e para minha surpresa, né, eu jamais esperava aí que iam ter muitas pessoas interessadas em aprender um pouco mais sobre o mercado, né? Por que dessa surpresa? Porque o meu foco de trabalho é mais na área gerencial, área de gestão, né? No que diz respeito a investimentos em renda variável e fundos privados exclusivos. Esse é o meu foco de trabalho. Essa semana pude interagir mais de perto com algumas pessoas, né? Já que eu nunca tive assim uma atividade em rede social anterior. E o que eu achei muito bacana foi a curiosidade não só pelo tema mercado, mas também o que devemos olhar no mercado, já que muitas pessoas saem machucadas, muitas pessoas seguem o conselho de especialistas, bancos e revistas, né? Inclusive acho que a abordagem veio nessas dúvidas porque o tema da palestra que eu fiz foi mitos e verdades sobre o mercado financeiro, né? Aquilo que nunca te contaram sobre bolsas de valores. Uma palestra curta de 20 minutos, onde eu tento abordar exatamente as enrascadas, né? Para a pessoa acabar, o que não ver no mercado, o que não dá atenção, muitas vezes te protege de perder, e o fato de você não perder, você já se torna aí um extremo ganhador. E fiquei extremamente surpreso, né? As pessoas querendo algum tipo de instruções mais específicas, perguntando se eu dava treinamento. Eu particularmente ainda não dou treinamento, mas estou começando a pensar seriamente a respeito, exatamente porque, por causa da demanda, né? É um assunto que fascina, é um assunto que viver de mercado no começo não é fácil, é muito difícil. Eu mesmo já perdi muito no começo para aprender, demorei um bom tempo, tive alguns momentos bons, tive momentos ruins, mas a hora que você acerta a mão e o teu psicológico, que é um terço aí do operacional, na minha opinião, psicológico, né? Eu acredito que você consegue desempenhar um papel bom. Então eu gostaria de bater um papo a respeito de mercado. O meu foco de mercado, ele não é tão muito voltado para a área de pessoa física, varejo. Eu penso muito, eu procurei assim, no começo, o que me fascinava, nesse início que eu fiz diversos cursos na época, diversos treinamentos, eu não tive tanto êxito assim operacional. E quando eu fui obter êxito assim, operacional, foi exatamente quando eu procurei seguir operadores e determinados treinamentos de bancos, tesourarias, assets, algo muito mais especializado. E ali eu comecei a ter uma visão muito diferente do mercado, onde era uma visão diferente daquilo que as pessoas vendiam diretamente na internet para nós, né? E um assunto que me fascinou muito, que eu acho que eu vou direcionar os meus vídeos para isso, daqui para frente no que diz respeito ao aspecto operacional, seria o metajogo do mercado. O que é o metajogo, né? É exatamente o como que os grandes bancos pensam ou se posicionam para tomar as suas decisões operacionais no mercado, né? Coisa que a gente vê em filme. Eu vou dar um exemplo da minha palestra, né? A maioria das pessoas não sabem que você ganha dinheiro na bolsa somente quando a bolsa, acham que ganha somente quando a bolsa sobe, o que não é uma verdade. A gente consegue, muitos dos meus amigos aí sabem que existem as operações vendidas, operações shorts, né? E eles acham que quando a bolsa cai você perde. Esse é um paradigma aí que eu estou tentando quebrar, os investidores achando que a bolsa vai cair, eu vou investir na bolsa. Se a gente vê os movimentos de alta, eles vão pequenos, gradativos, já que a volatilidade é baixa. E quando a volatilidade aumenta, na minha opinião, é a melhor oportunidade para você ou operar short ou operar compra de vol, para quem já está mais avançado, né? Operações de straddle, strangle, com compra de opções, trabalhar nas pontas aí, comprando volatilidade. Na minha opinião, são os melhores cenários, foi onde eu mais ganhei, assim, tive resultados rápidos e expressivos, são com operações de baixa. Outra coisa que as pessoas se assemelham muito, identificam o mercado como um jogo, eu pude ter essa percepção, né? E, para ser honesto, o mercado é um jogo que você tem que saber jogar, não só as regras, mas saber exatamente os edges operacionais, que são as vantagens operacionais, né? O que seria isso? Vou falar de poker, eu joguei poker há muito tempo. Quando a gente está aguardando um determinado jogo sair ali, que a gente tem 30% de oportunidade só, contra 70% de chance de perder, a gente não pode pagar metade ou 1 para 1 do que vale uma aposta. Eu tenho muitos amigos aqui na minha timeline e tudo, que são jogadores profissionais, sabem disso. É um princípio básico, pot odds, vamos falar, né? No mercado é um pouco diferente, porque as variáveis são menores, né? O mercado ou sobe ou cai. No poker tem diversas variáveis, mas eu quero dizer com isso que a gente estabelece um nível de risco
e com aquele nível de risco, quais são as chances daquilo acontecer, eu sei o quanto que eu posso arriscar naquele determinado trade, ou o quanto que eu não posso arriscar naquele determinado trade, né? Quanto que vai ser favorável? Poxa, esse trade tem 80% de chance de dar certo. Eu posso ficar com risco retorno negativo, obviamente, que eu vou acertar a maioria das vezes. Poxa, esse trade só tem 20, 30% de chance de dar certo. Eu tenho que usar um fator de lucro alto, 3 para 1, arriscar 1.000 para ganhar 3. E o mercado ele não é uma receita de bolo, igual a maioria das pessoas ensinam. Isso é a minha visão, é a minha opinião, né? Quando muitas vezes a gente faz um determinado treinamento, olha, você tem que entrar aqui, você tem que sair aqui, isso e assim, e eles não explicam aspectos onde aquilo pode ser favorável e onde aquilo pode ser desfavorável. E eu acredito que no ponto de vista operacional, o contexto é tudo, né? Por exemplo, você vai fazer eu praticamente não opero o swing trade da mesma forma que eu opero day trade ou scalper. Jamais, né? Tenho amigos próximos que já são operadores e às vezes para tocar a figurinha pergunta qual é o teu trailing, qual é o teu take, qual é o seu fator de lucro, e depende. Depende do ativo, depende do mercado, né? Qual a volatilidade média do ativo, o nível ATR dele. Mas é ações, tá? Mas ações, vamos lá. Se eu pegar uma ação da Apple e uma ação da General Electric, elas se movem muito diferentes, né? Uma ação do Itaú, de uma Petrobras, de uma Vale se move diferente. O meu take num determinado tipo de ação não pode ser o mesmo take num outro tipo de ação, né? Então não existe, para mim eu não uso um alvo técnico, e o meu alvo é sempre medido pela volatilidade média do ativo, né? E é muito simples, eu uso um indicador que ele vai me dar, ó, aqui o teu take ideal é de 10 ticks, ou de 10 pips, se fosse o Forex, ou enfim, de 10 pontos se é um determinado índice, né? E esse take aqui ideal é de 50, no mesmo time frame, não importa, né? Independente de operar Renko, os níveis do box, tem ativos que funcionam melhor em 3R, ativos que funcionam melhor em 10R, e a minha ideia é mostrar que o mercado ele é muito mais daquilo que eu acho que mostram na internet, né? Não sei se é o tempo que às vezes as pessoas não querem se dedicar a um curso mais avançado, específico, né? Mas ela e aí tem que resumir conteúdo, mas isso aí se torna frágil, porque ela não explica, olha, eu vou ensinar tal coisa, mas isso aqui é excelente no swing trade, no time frame alto, isso aqui não é tão recomendado, isso se torna frágil e se fragiliza aí em operações de alta frequência. Isso é um feeling que eu tenho, mas muitos amigos devem ter, mas em contrapartida, eu acredito que as coisas devem ser ensinadas da maneira certa, assim como stop, né? Por exemplo, qual o momento de stop e de usar? Você acha que um banco que investiu 100 milhões num único ativo, porque ele está com um bi comprado, ele vai trabalhar com stop na tela, para os outros bancos ver onde é que está o lote, para o vendido saber onde está a contraparte e sair socando a madeira na cabeça dele? Não vai, entendeu? Então vamos se ligar, existem muitas picuinhas, e por falar em picuinha, eu vou dar um baita de um exemplo, né? Eu opero mais mercado americano, já faz uns 2 anos, e a maior rincha que tem aí no Brasil, que eu acho uma idiotice, eu só opero gráfico, eu só opero fluxo de ordens, e fica nisso. Eu, na verdade, eu opero os dois porque eu aprendi os dois, e eu confesso que onde não tem necessidade de operar fluxo, eu não vou operar fluxo. O fluxo é algo mais, na minha opinião, avançado, mais preciso para alguns tipos de ativos e operações. Ele vai excelente em futuros e derivativos. Em operações swing trade, não vejo, assim, não precisa, na minha opinião, usar fluxo, a não ser que você identifique uma ordem lá específica, né, de robô bancário, uma ordem TIL-WAP, uma ordem VALUAP, que são aquelas ordens eletrônicas que a cada 5 minutos, 15 minutos, um banco tem que comprar e ele sai disparando para nos deslocar o preço. Ou a ordem VALUAP, que é a ordem lá medida no volume, né? Deu um determinado volume, o banco precisa comprar 10 milhões num dia, sendo que o ativo só movimenta 3, se ele comprar aqui no $100 a ação e ele precisar tomar tudo, ele vai deslocar a ação 30%, vai jogar lá para 130 e tem que comprar ou de acordo com o volume, de acordo com o tempo médio, né? Então acredito que depende muito do mercado que você vai operar, depende, Forex, ações, futuros, são índices, são CFDs, né? CFDs são excelentes para operações de day trade, são ruins para operações de swing trade. Assim como stop na tela, tenho certeza, vai operar um volume alto aí de $2 milhões com stop na tela, e a hora que caiu uma bomba à noite e você deixou tudo no stop gain, porque o S&P 500 disparou 15% aquele mês e você já chegou a fazer, disparou 15% aquele ano, e você já fez 30% ao ano, 2 vezes o S&P, naquele mês está acumulado em 2, 3%, e todas as operações do stop gain, no dia seguinte abre o mercado com um baita de um gap desgraçado que vai te estopar o mercado abaixo do teu stop gain, você perdeu tudo e vai fechar negativo. Então, existem lógicas e, por exemplo, não recomendo operar swing trade sem um hedge, seja ela hedge em derivativos ou hedge em futuros, né? Não existe, você tem lá $100 mil comprado na sua carteira em Nasdaq, de repente à noite sai a desgraça e você não ter $2 mil num ativo super alavancado como o Forex, que é 400, 500 para 1, que com $1.000 você faz um hedge de $500 mil, né?
e aí na noite você pode vir contra a tua posição, pode vir contra o dólar, já que o dólar vai desgraçar na manhã seguinte na abertura negativa, e simplesmente não perder nada, né? Já que você precisou aí de 1% para redear os teus outros 99%, e ainda se bobear, especular na madrugada, ainda sair positivo, mesmo com as suas ações abrindo em queda. Coisa simples, pode parecer avançado, porque eu tenho pouco tempo aqui no vídeo para não se tornar um vídeo longo. Eu quero mostrar manhas, macetes do mercado, que se você tiver duas contas, uma conta parruda na seção que você mais opera e uma conta mínima alavancada em outra seção só para servir como seguro, você consegue travar e não ter perdas aí tão significativas, né? Ou minimizá-las ou simplesmente nem ter. Eu lembro que no dia do Wesley Day e no dia seguinte, foi um dos dias assim que eu mais levei, né? Que eu mais faturei, que eu mais ganhei. E tiveram fundos que foram zerados e outros fundos que simplesmente estavam redeados, tiveram impacto ali naquela sessão, mas na contraparte não tiveram. Isso sempre vai acontecer, esse tipo de evento, né? E é claro que se você tiver uma carteira direcional, muito mais comprada do que muito mais vendida, fica muito mais recomendado um hedge em futuros. Se a tua carteira é balanceada em short, em operações long short, você tem aí metade comprado, metade vendido, né? Você faz o teu hedge em opções, né? Seja travando as operações numa fence, numa collar, seja não travando, simplesmente adquirindo a put. Isso você consegue minimizar, quase que zerar os teus riscos. E eu quero falar um pouco sobre como os bancos pensam, que foi, na minha opinião, assim, o divisor de águas e a grande virada de chave na minha vida operacional, né? Então, nem sempre eu via alguns cursos de internet o pessoal falando, os touros, os ursos, agora os touros compraram e são os compradores que estão movendo o preço. Quando a gente opera fluxo de ordem, a gente consegue ver que nem sempre são os compradores que movem o preço, seja porque ele está mais comprado no dia, seja porque numa única corretora opera várias contas, não dá para a gente saber quem está realmente ali, mas pelo saldo a gente consegue ver se é o player maior ou não. E analisando o saldo de agressão e o acumulado de agressão, a gente consegue ver se ele está tentando se zerar, se ele está tentando inverter o fluxo. Até porque imagina que você, numa ação, você precisa dormir comprado e travado. Vamos falar de futuros, que é mais fácil para identificar isso. E vamos falar de dólar, que é um drive que eu falo muito. Imagina que um banco ele tem que comprar 5 mil lotes de dólar, né? O que é bastante, e que e ele precisa se zerar no final do dia para sair do risco. Primeiro porque ele vai poupar o imposto, que operações de day trade são 20% de imposto no Brasil, e operações de swing são 15%, aqui nos Estados Unidos é 15% para tudo, né? E se ele, vamos ver um player que precisou comprar 5 mil lotes, eu estou falando um valor bem expressivo, de S&P 500, e ele precisa, geralmente as sessões quando mudam, Asiática e Londres, elas têm aspectos divergentes, seja por realização de lucro ou por nova tendência de novos eventos e novos números econômicos que vão sair, o player tem que se travar. Não adianta você dormir posicionado em 5 mil lotes de S&P 500 totalmente exposto na janela. Então muitas vezes ele começa a comprar aqueles níveis, e no final do dia, para ele se manter travado, aqui nos Estados Unidos, na mesma corretora, ele tem o mesmo valor comprado e o mesmo praticamente vendido. No Brasil, ele tenta ver outra conta, porque senão vão achar que ele está se zerando, e se um banco vê o banco maior comprado se zerando, vai tentar, e o cara está na contraparte, ele vai tentar usar aquilo como vantagem operacional no movimento, para estar se zerando ou para estar saindo. Isso é um conceito assim extremamente avançado, mas pouco divulgado, conheço poucas pessoas que adotam essa sistemática, né? Mas que existe. É igual, por exemplo, eu vejo na linha do Forex muitas pessoas, foi lá, pegou o meu stop e disparou, foi o robô, foi a corretora, enfim, foi o duende que estava me olhando e foi lá para pegar a minha posição, me tirar do mercado e voltar. Gente, acorda. É a mesma... O que acontece? Banco, ele vai pegar dinheiro de outro banco. Você não tem volume financeiro para o banco seguir você ou para o banco estopar você, né? Ou para uma corretora poupar você. Então esse negócio de tubarão e sardinha é mito, esquece isso aí, cara. Isso é coisa totalmente amadora, tá? Tubarão vai tentar brigar com tubarão. Ele vai pegar um banco que está enrolado, um cara que está lá se estopando em 4 milhões, em 40 milhões, está levando um fumo e vai falar, aquele banco se enrolou, eu estou vendo. No mercado brasileiro, o mercado é aberto, dá para ver o cara quando está enrolado, né? Pelo volume médio de compra. E o cara está comprado, né? E aí ele está comprado, vamos falar num nível aqui, hipoteticamente falando, está comprado no 30 e o mercado está no 10. E o mercado vai para 40, já aperta, e ele simplesmente está comprado num nível onde ele precisa stopar e com um spread diferente de 30 pontos. A hora que você vê aquilo, é lógico que os bancos vão ver e vão começar a apertar. E se ele começar a zerar essa posição, né, se ele está comprado, ele vai ter que simplesmente vender as suas posições. E quem está olhando esse tipo de comportamento, né, vai tentar pegar ele no pulo e vai tentar forçar e cada vez mais agredir ele,
né, a mercado para que eles fizerem, e isso gera um efeito em cadeia, que é o exemplo do Ibovespa agora desse final de semana. Eu vinha falando lá atrás nos panoramas a importância do nível de 78 mil pontos, estava brigado no Ibovespa, se rompesse ele ia buscar novas máximas, né? E de repente, 2 dias antes aí, de ele romper esse nível, ele ficou brigado, né? Ele formou um spin top, que é um candle praticamente sem variação e máximas e mínimas superiores aí. E a gente analisando isso, muitas pessoas acreditam que o volume caiu, e na verdade é onde o pau está comendo ali, né? Literalmente falando, troca de posição. Por quê? O cara que está vendido no 75, ele se enroscou, o mercado subiu. Os stops dele estavam lá no 76, 77, e aí o cara que está comprado no 75, teve que estopar ele. Se a gente analisar o gráfico que eu coloquei de fluxo e de saldo dos comprados e dos vendidos, a gente vai ver que quem acionou a alta foram os vendidos. Pô, mas como os vendidos acionaram a alta? O cara é o maior vendido. E de repente, 2 dias depois, aqueles que estavam vendidos começam a comprar, eles estão se zerando literalmente. E aí o estrangeiro que olha aquilo vai falar, peguei. O cara está se zerando na contraparte, então eu vou começar a comprar mais, para forçar ele a se zerar mais para cima, porque se eu estou comprado eu quero que o mercado sobe. E se ele está vendido acreditando na queda, ele vai ter que se zerar mais para cima, eu vou acabar minando ele. Bom, resumo da ópera. O cara que está vendido, ele vai tentar buscar um ponto de maior resistência, que é os 78 mil pontos. Porque ali ele vai falar, aqui vai ter mais gente entrando vendido comigo. Então o que ele vai fazer? Chegou no 78, ele está com o médio dele negativo, ele está vendido para baixo, está vendido no 76, 77. Ele melhorou o preço médio fazendo isso, mas está perdendo. Então o que ele vai tentar fazer? No 78 ele vai agredir a venda, vai tentar derrubar, vai tentar fazer o mercado cair. E aí o comprado, o que acontece? O comprado seria interessante ele realizar um pouco de lucro, mas ele não pode realizar muito. Porque se ele realizar muito, né, o cara que está comprado no 75 e vendendo no 78 vai derrubar para o 77. Então ele tem que ser muito comedido ali. Ele tem que começar a realizar, sair das posições sem deslocar o preço. E por isso que o mercado fica 2 dias sem se mexer. O cara que tem que vender, vai tentar vender muito, né, para tentar o preço cair. E o cara que está comprando, o comprador que precisa vender, que precisa encerrar a operação, vai tentar vender pouco. Então o mercado fica naquela briga. Porque quanto mais liquidez vendedora se é dada, mais o comprador toma. E aí quem ganha a briga é quem tem mais dinheiro na mesa. Porque vai chegar uma hora que o cara vende no 78, chega no 77, o comprador fala, eu tomo, eu compro. Aí no dia seguinte a mesma coisa, 78, 77,5, eu compro, 77 eu compro, 76 eu compro e tomo tudo. E aí continuo comprando e jogo para 78 de novo. O que vai acontecer? Vai acabar o dinheiro dos vendidos, ele não consegue, o risco do banco vai falar, olha, a gente está vendido quase no mesmo nível de preço, pouca diferença, mas a gente está muito alavancado, vocês vão ter que começar a se zerar. O cara que está vendido no 75, o stop dele está acima, para se zerar ele tem que comprar níveis mais baixos, ele não consegue comprar, porque o comprador já está comprando mais em cima, isso a gente chama de front running e começa a comprar na frente dele. Com isso a zeragem começa a ser mais alta, e aí a hora que o comprado começa a se ligar que ele parou de vender porque ele não tem mais volume, vai começar a comprar na frente dele em volumes superiores, níveis superiores, perdão, 78,200, 78,5, e vai subindo, e vai subindo. Com isso o cara é obrigado a se zerar, porque ele já está extremamente alavancado, né? A posição dele está toda tomada e está perdendo mais ainda. E o cara está vendido acreditando na queda, para se zerar ele tem que comprar para zerar a posição. E aí começa a acionar os stops, o preço começa a disparar. Então muita ideia às vezes de rompimento, as pessoas acham que está entrando compradores ali. Para, o comprador entrou lá na mínima, lá do suporte anterior, 3 mil pontos atrás. Ele que iniciou o movimento, e aí comprador comprando e vendedor comprando, saiu de 75 e foi para 78. Tá bom? Isso é metajogo. A hora que chega no 78, o que ele faz? Ele força mais um pouco, ele aciona stops. Então a maioria dos rompimentos que sobem drasticamente não é comprador entrando na tela, é vendedor caindo fora. A maioria quando você vê lá um marubozu de alta, uma barra elefante, enfim, lá como queiram chamar, não importa, geralmente é um stop. É um stop de um player vendido. E a hora que entra comprador e vendedor junto, dá aquele baita rompimento e o mercado sobe e fechou aí muito próximo de 79,5, já perto dos 80. Então, pessoal, analisando isso, em contrapartida, isso é um metajogo dinâmico teórico, operacional para o índice, mas ele vai influenciar no dólar, porque às vezes aquele cara que opera dólar ou o banco, ele tem uma tesouraria, ele tem uma mesa e ele tem a mesa de tudo. Ele vai ter a mesa de futuros, de ações, de moedas. E aí o cara fala assim, o que está acontecendo? Os caras vão se zerar e os caras estão tendo que comprar mais reais para pôr na bolsa. Logicamente, se ele está comprando mais reais, estão vendendo o dólar cai, foi o que aconteceu com o dólar exatamente, né? Por isso que bolsa tem uma correlação negativa com a moeda no longo prazo e no curto prazo essa correlação varia. Vai ter dias que vai ter dias que não. Depende dos motivadores do deslocamento ativo. Mas no dólar, por exemplo. E aí um banco vê, e aí eu vou falar de um outro metajogo mais acima ainda. O banco daqui, ele está esperando, está babando, salivando, esperando a hora do cara se estopar.
E aí a gente olha o dólar futuro, a gente olha o OBV, o On Balance Velo, e vê que o volume está cada vez mais caindo. Se o volume do dólar, do OBV, do dólar futuro, está caindo, a gente consegue ver que os estrangeiros estão comprando reais. Pô, estão comprando reais para quê? Não é para deixar na gaveta, é para comprar a bolsa, para comprar a bolsa brasileira. Isso vai induzir. E por que eles estão fazendo isso? Né? Não é porque o Brasil é mais bonito. E há 3 semanas antes das eleições, o pessoal que vincula muito o aspecto eleitoral, agora vai vir um mimimi, um xingamento, enfim, o hater, faz parte, né? As ações de Petrobras em Nova York estão agora em torno de 11 dólares. Se a gente multiplicar 4 para 1, nós estamos falando de R$44 uma conta de padeiro aqui, ok? No Brasil, as mesmas ações estão R$20. Você acha que o gringo que está com desbalanceamento dinâmico financeiro, que ele está comprando as ações lá do mesmo ativo em Nova York a R$44, e ele vê que no Brasil está R$20, o que ele vai fazer, gente? Entendeu? Ele vai comprar a nota de R$44 por R$20, ele vai pegar, vai vender os seus dólares, vai comprar reais e vai comprar lá. Agora, isso está acontecendo em vários ativos. Eu dei exemplo de Petro porque é um exemplo que todo mundo opera conhecido. Se você pegar bancos e pegar mineradoras, serviços e etc e tal, isso está acontecendo a mesma coisa. Né? Os ativos lá estão mais caros em dólar, estão mais caros porque estão num câmbio em dólar. Então você acha que o fluxo internacional vai esperar eleição? Você acha que os estrangeiros vão esperar o que era 44 virar 44 no Brasil para entrar com dinheiro? Cara, é dinheiro, eles não estão se importando quem vai ganhar as eleições. Eles têm dinheiro para mover o mercado, o que eles vão fazer? Vão fechar esse spread, essa diferença de 44 para 20, independente de quem ganhar, independente de quem estiver na frente, vão jogar a bolsa para frente. A hora que zerar o spread, né, o dinheiro começou a valer mais, porque aí vai ter a queda do câmbio com isso, e vai ter a alta do ativo, aí eles vão tomar a decisão, peraí, vamos ver agora quem ganhou. Ah, ganhou a direita, vamos comprar mais bolsa, vamos jogar para 100 mil pontos, quando chegar nos 90 vamos começar a vender, e vamos vender dólar. Pô, ganhou a esquerda. Ah, a gente zerou, obteve lucro aqui já nesse primeiro impacto dos ativos que estavam divergentes dos preços, aqui estava mais caro, lá estava mais barato, o spread zerou, vamos vender bolsa, vamos comprar dólar. A Selic vai subir, em vez de prestar dinheiro para as empresas, vamos prestar dinheiro para o governo, título público. Vai disparar aí a Selic de 13%, 14%, 15%, é mais fácil para nós, já que a taxa básica aqui é 3%. O banco ele sempre vai ganhar, não importa a ponta, tá? Se ganhar a esquerda, a direita, ele vai comprar a bolsa e vender dólar, vai investir nas empresas, né? Porque os juros vai cair, o dinheiro vai estar mais barato, mais competitivo. Se ganhar a esquerda, ele vai vender bolsa de valores e vai comprar dólares para se redear e vai emprestar o dinheiro para o governo, né? Título de tesouro, vai emprestar dinheiro para banco, renda fixa, sem risco. Ele só precisa saber qual a ponta opera. Então, o metajogo, ele vai muito além, porque uma tesouraria faz os seus deslocamentos de preço. E eu vejo gente falar de rompimento, falso rompimento, e não analisa o contexto, né? O jeito que se opera, por exemplo, um rompimento de um mercado vindo de uma tendência é um, e o jeito que opera um rompimento do mercado lateral é outro. Assim como o jeito que se opera uma entrada de inversão de fluxo numa tendência, que é o que eu opero, eu só opero praticamente inversão de fluxo, e aí existem 2 tipos de inversão de fluxo, a favor da tendência e contra, né? Não é porque a inversão de fluxo você opera inversão que você opera contra a tendência. Enfim, e o jeito que se opera inversão de fluxo a favor da tendência é um, o jeito que se opera inversão de fluxo contra a tendência é outro, mas o pessoal ensina aquilo, quem não sabe vai operar sempre a mesma coisa e pegou o contexto diferente, vai levar pau, vai perder e vai ter prejuízo. Então, eu acredito, primeiro, técnica realmente é 20 a 30% do que você vai aprender no mercado financeiro, mas você é obrigado a sabê-la para saber o que você está fazendo e o que você tem que fazer. Depois aquela velha história daquela piadinha do parafuso, né? O parafuso para apertar, a conta dele foi $1.000, mas saber qual é o parafuso que se apertar custou 99 mil. Então você saber qual estratégia você usa em diferentes contextos de mercado é que vai te salvar e vai te tornar ganhador. Peraí, será que aqui está havendo troca de lote? Será que aqui quem está movendo o preço é stop de vendedor ou será que é comprador entrando? E existem os dois contextos, não é sempre que vai haver um rompimento de um nível de preço por vendedor estopando, existem também os níveis de comprador e dá para saber? Com certeza dá para saber isso, mas a hora que você souber isso, a estratégia de rompimento num cenário é um e de rompimento em outro cenário é outra, assim como as estratégias de tendência, né? Será que aquela tendência que você pegou lá e está andando 1000 pontos, e está andando 100 ticks ou está andando 200 pips, sei lá, aquela tendência, ela é uma contra de uma tendência macro, e se ela é uma contra de uma tendência macro, o quanto dá para eu pegar dali, né? Vou dar outro exemplo, quando se usa Elliott, quando se usa Fibonacci, tem horas que Fibonacci é excelente usar, e tem horas que é uma porcaria que não presta para nada. Qual é o momento certo de você usar? Qual é o momento que você vai obter o edge operacional, vantagem operacional de se usar isso? Pô, eu não vejo o pessoal ensinando ou divulgando isso na maioria dos cursos ou dos treinamentos, né? Outra coisa, quando se utilizar de contextos ou padrões de Elliott, né?
todo na vida da pessoa quando ele aprende a operar e ele vai para o gráfico, ele aprende a onda 1, 2, 3 e ele acha que toda hora vai formar pivô em todo dia, em todo sentido. E aí todo mundo fica naquela ilusão, né? Opere a favor da tendência, opere a favor da tendência, o trend following, etc. Aí o cara traz aquilo com o scalper. Scalper opera-se volatilidade, não se opera tendência. O scalper não importa se o mercado está caindo. Um bom mentoring de scalper, ele vai ensinar o seu aluno a operar de um jeito que se os dois abrirem uma posição, um comprado, vendido, os dois têm que dar take e os dois têm que ganhar. Entendeu? O cara que conseguir fazer isso, o cara que está ensinando scalper, ele é um mentoring bom. Porque scalper você vai pegar volatilidade, você não quer saber tendência, você não quer saber macro, se o viés é de alta, se é de baixa, se no diário está subindo, no M15 está caindo, no H1 está subindo, no H4 está caindo, enfim, não interessa. Assim como no day trade, se você operar igual o swing trade, vai levar pau, os takes são diferentes, as ATRs são diferentes, né? E não dá para usar a mesma técnica, na minha opinião, no ponto de vista. Dá para se absorver muita coisa parecida, mas vamos falar em 50%. E tem o outro filé, a cereja do bolo, que você tem que saber quais são esses pequenos diferenciais de swing trade e day trade. Eu vou te dar um exemplo. O cara que operar swing trade aí no Brasil, operar aqui nos Estados Unidos, vai levar um pau. Porque aqui os gaps são muito altos, então as maneiras de se movimentar os stops aqui são diferentes daí. Aí tem uma maneira e aqui tem outra. O Bovespa ele é extremamente direcional. Você pegar lá e começar a operar com viés de Bovespa, pô, você operou, o índice está em alta, está direcional, a chance de você entrar comprado e sair ganhando é muito grande. Os 620 papéis lá, 400, 500 ou mais vão estar tudo na mesma direção. Aqui não. Aqui a gente tem 4.500 papéis principais e se anexarmos aí os micros juntos, vai ter mais de 10 mil. Não dá para operar igual aí, os gaps são muito mais altos. Aqui tem padrões de gaps que não são ensinados aí, né? O Tree Overshooting, Suncool, enfim, vários padrões diferentes que acabam utilizando, padrões gráficos, tá? E aqui, por ser um mercado fechado, eu acho que a análise técnica respeita muito mais, já que o volume é muito mais alto. E acredito também que na parte de order flow se torna muito mais justo, apesar dos robôs que dá para ser identificado. A gente consegue filtrar aí tanto o Times and Sales, que é o Times and Trades aí, e consegue filtrar o book de ofertas. Então, o que eu quero assim passar é um pouco daquele sai do mundinho operacional que a gente vê o comum. E um banco, ele não vai procurar o teu dinheiro, ele vai querer estopar outro banco, ele vai pegar o dinheiro do outro banco, ele tem um lote. Igual no Forex, que o pessoal fala, foi lá, pegou meu stop e voltou. Cara, ele tá com um book aberto que você não tá no Forex, e ele tá acompanhando moedas futuras, lá em Chicago, na CME, e o cara precisa comprar 5 mil lotes de euro futuro, e o euro futuro, vamos falar que tá no... Vou falar número redondo para ficar claro, tá? Vamos falar que o euro futuro tá no 15, e ele precisa comprar 5 mil lotes. Se ele comprar 5 mil lotes no mercado, numa pancada só, ou durante o dia, ele vai deslocar o preço lá para 18, ele não pode. Só que se ele chegar lá, tá perto de um suporte, o suporte está no 13, e ele tá vendo que tá lá os stops da galera, os stops estão lá, ele vai tentar minar e pegar aquele stop, justamente porque ele tá precisando daquela quantidade de lotes, que ele é comprador. Então ele vai comprar, o próprio comprador vai induzir o preço a cair para o 13, para pegar a maioria dos lotes que estão lá, para jogar depois o preço para cima para poder vender. Então ele começa a comprar no 15, 16, 17, ele vê que não tem liquidez de venda, ele para e ele vai começar a vender, encerrar os próprios lotes dele, vai ver onde está as liquidez de compra, as posições compradas, e com isso ele vai ler os pontos de maior liquidez e vai ver que o pessoal dos comprados estão vendendo em níveis mais baixos no 13. Então ele vai deslocar lá e falar, os lotes estão ali. Então ele vai procurar vender, deslocar lá, quando chegar ele mesmo, que era comprador e inverteu a mão vendido para chegar ali, vai tomar tudo que tem, vai jogar o ativo para cima. E aí vai chamar no 14, 15, 16, 17, vai jogar até o 20, porque aí no 20 vai entrar uma outra galera que não entrou e ele vai começar na contraparte ceder e desmanchar toda a posição dele e dar para vocês. E como na tesouraria, o cara que precisa dormir comprado em 5 mil lotes, ele vai fazer isso com 10 mil, vai dormir posicionado em 5 mil, né? E esse 5 mil usou de giro para fazer manutenção de preço médio dele, assim como a abertura de spread, né? O que é uma abertura de spread? Abertura de spread é dois players na mesma mesa proprietária trabalhando em pontas opostas. E tem isso? Tem, porque às vezes você precisa abrir o spread, você quer vender vender volatilidade do seu ativo, né? E o inverso é comprar volatilidade do seu ativo. Então o que você faz? Vou falar só do dólar para ficar mais exato, né? O nível do dólar é o bola a bola, os R$4. Então um trabalha vendendo o tempo todo e o outro trabalha comprando vendendo o tempo todo. Mas aí você fala, poxa, mas se a parte da mesma mesa compra e vende, vai ficar zerado, vai ficar travado, não tem lógica. Não, a lógica operacional é o seguinte, vai haver um deslocamento master que o mercado define, mas a mesa ela precisa dormir aberta porque vai vir uma posição de head muito forte ali. Então ela já quer estar bem posicionada antes de vender o head ou antes da execução do head. Então o que ela faz? A ponta vendida começa a vender no 10 e comprar no 5. E a ponta comprada compra no bola e encerra do 5.
Isso vai fazer com que o spread, que era de 0, comece a abrir. E enquanto o preço ficar trancado entre os níveis, vamos supor que ele abre um spread de 30 centavos, enquanto os níveis ficar trancados entre o bola a bola, o 4 e o 30, o banco está ganhando estufos. A hora que sair daquele spread, o banco está perdendo. Então, isso seria uma compra de vol, usando operações de scalper e tesouraria em day trade, e ao mesmo tempo segurando um determinado spread por uma determinada razão, que geralmente o motivador seria um head grande. Então, a tesouraria e um banco, ela pensa muito diferente de uma pessoa física. E eu acredito que a pessoa física tem essa visão de banco, o como que um banco realmente opera, aonde estão os pontos de interesse. É igual eu falo, o pessoal fala de preço médio, né? Cara, preço médio dá errado para quem não sabe fazer. Preço médio não presta para quem não sabe, para quem não tem juízo, para quem não tem controle de risco, né? E faz o famoso preço médio, que a gente chama literalmente, né? Faz a besteira. Se você tiver a noção da onde é que a tua posição pode aguentar, dividir o teu lote em 2, 3 frações, saber os pontos de interesse, até onde você pode defender o teu médio, dali tem stop, não importa, né? Você fazer o head do seu próprio médio e aumentando o nível de spread. Então você está comprado no 10, teu stop é no 7, mas você vai ter defesa no 5, por que não se defender no 5? Ah, tua defesa está muito lá embaixo, está lá no 90, pô, stopa, né? Não, a defesa está perto, meu stop é no 7, mas a defesa está no 5, faz o médio, entendeu? Perdeu 5, o que você vai fazer? Você tem dinheiro, já estava planejado, de qual o próximo ponto de defesa? O próximo ponto de defesa é o 3. Você tem margem para estar no teu gerenciamento de risco, defende, não está, estopa. O próximo ponto é lá no 90, vai ficar pesado, zero, entendeu? Teve oportunidade, outra coisa, preço médio, manutenção de preço, não é para se ganhar dinheiro, é justamente fazer manutenção de preço. Aí o cara cria um olho de Tandera, e aí o que acontece? Ele fez a manutenção do lote dele na mão dele, o preço caiu, ele aumenta muito, ele está lucrativo, em vez dele zerar e sair e trazer o preço para baixo, ele quer obter lucro e acaba se ferrando, se lambuzando no próprio mel, na própria estratégia. Eu tenho amigos e parceiros que eu ensinei a fazer esse tipo de coisa, espero que ele esteja assistindo o vídeo, declare aí qualquer coisa se ele gostou, e como que o head ou um médio, que são coisas interligadas, porém distintas, pode te defender às vezes numa operação. Você pode fazer aí um straddle operando Forex, cara, sem estar na operação do Forex, né? Pô, você tranca lá, você está vendo que o preço está trancado. Vou falar número redondo para não dar os 5 dígitos. O preço está trancado entre o 5 e o 7. Você comprou, o preço voltou. Você vendeu, o preço foi para cima. Pô, abre o spread e se zera. Enquanto o preço ficar trancado entre o 5 e 7, você está perdendo. Só que é o seguinte, se ele disparar para cima, você ganhou. Se ele disparar para baixo, você ganhou. Não tem como perder, entendeu? Você está comprando volatilidade de moedas. Também não vejo o pessoal ensinar isso. Isso é uma coisa que salva principalmente uma mesa grande, sabe? Apesar que nos grandes bancos, eles usam muito Forex para hedge, porque é barato, né? Uma alavancagem de 400, 500 para 1. Né? Você com 100 mil dólares, você faz um hedge de 50 milhões, fica convidativo, né? E a grande tesouraria, ela vai aproveitar para investimento em ações, porque o Forex não paga dividendos, mas é um excelente instrumento especulativo, e as ações é um excelente instrumento para investimento, já que ela paga dividendos. Então, se você tem uma carteira muito grande, um volume financeiro muito grande, é óbvio que é interessante dormir posicionado em ações, faz um hedge em moedas ou faz um hedge em opções, que você vai ganhar dividendos mensais, principalmente se você ficar lá 3, 4 meses comprado, né? Então eu queria passar aí, o vídeo já se estendeu até demais, mas metajogo, como funciona as tesourarias é um assunto que me fascina. Tenho muitos amigos que eu estou transmitindo, que já operam há um bom tempo, e eu passo um pouco desse mindset aí de banco, tesouraria. Eu acho que a pessoa, a hora que ela sabe como funciona a movimentação, é um jogo de xadrez literalmente, né? Vai ter um tabuleiro, mas a hora que você já decora as posições, e sabe previamente as posições que vão se mover no tabuleiro, poxa, se acontecer isso, ele vai ser obrigado a dar aquele movimento. E se acontecer ao contrário, o movimento é outro. E se você tiver previamente e já saber esses movimentos, e já tiver a defesa contrária desses movimentos, sabendo o que fazer, identificando qual é o contexto, o melhor contexto para você fazer isso, cara, você vai virar um Boeing ou um caça aí no mercado financeiro, vai conseguir tranquilamente viver de operações, viver de renda, sem sombra de dúvidas. Espero que, apesar de eu ter entrado em muitos conceitos técnicos operacionais, para quem o meu foco é mais gestão investidor, mas o que eu quero fazer com isso é alertá-los, que se vocês souberem e já tiverem e souber como pensa, tenho certeza que a maioria aqui são pessoas estudadas e esclarecidas, você vai ter essa vantagem operacional e vai saber a hora que outros bancos vão te ajudar a defender sua posição para você defender a sua, e a hora que grandes bancos largaram o osso para você simplesmente zerar, assimilar a perda e ir para a próxima. E quando que usam uma determinada estratégia, seja ela de alvo para liquidação operacional, ou seja ela de stop para você encerrar suas operações, né? Aonde é melhor usar o stop, onde é melhor não usar, qual é o melhor trailing, para o melhor contexto. Então eu vou começar a falar um pouco mais sobre operacional, já que eu tive uma demanda muito grande, eu não esperava isso, até para quem quiser aprender e saber um pouco mais sobre as diferenças aí de mercado americano e mercado brasileiro, já que eu consegui pegar
exatamente o que mais se movimenta e as suas particularidades, porque eu, como bom jogador, eu sempre vou atrás de um edge operacional e qual é a deficiência de estrutura de mercado para eu obter uma vantagem na hora que eu estou operando. Tá bom? Muito obrigado aí para quem acompanhou e até o próximo vídeo. Até lá!